Você falou a respeito dos acidentes aéreos, e claro, você tem toda a razão. Há um número muito maior de aeronaves cortando os céus, e muitas delas aeronaves pequenas, que são de uso familiar ou empresarial. Então, de fato, há um número maior de acidentes. Alguns são evitáveis, né? Desde que providências básicas, elementares, sejam tomadas. No caso do acidente na região de Teófilo Otoni, e você usou a palavra correta, uma tragédia, mais de 40 mortos. As estradas brasileiras são vergonhosamente ruins. O Estado arrecada o suficiente para que as estradas pelo menos tenham condições satisfatórias. Olha, Danilo, o estado que mais tem BRs, estradas federais, é Minas Gerais. E você tem muitas BRs que têm pedágio e não são duplicadas. O pedágio é só para garantir que não vai ter um buraco ou para ter uma assistência, se houver algum problema com o carro, mas não são duplicadas. Então, isso é um ambiente típico para um número grande de acidentes. A região do Triângulo Mineiro é ligada a Belo Horizonte, a capital do estado, por uma rodovia que só vai ter trechos duplicados lá próximo a Belo Horizonte. E agora foi concedida a administração da estrada para uma empresa privada, que obviamente vai colocar pedágios, é óbvio, porém a maior parte do trecho privatizado continuará sem ser duplicado. Isso é indecente. É um roubo contra o contribuinte. O contribuinte paga imposto e aí quando ele tem de ser bitributado, ou seja, além do imposto, na verdade tritributado, porque ele paga o imposto IPVA, o imposto estadual, ele paga impostos federais, ele paga imposto na gasolina, ele paga os impostos federais para que haja recursos para o transporte, já que estamos falando de uma BR, e ainda paga pedágio. Ele paga pedágio para andar numa rodovia que simplesmente há o cuidado ali para ela não ter muito buraco nessa época de chuvas, vão tapando os buracos, etc., mas não são duplicadas. E o movimento é gigantesco. Uma estrada que liga a Belo Horizonte, obviamente, tem muito movimento, de caminhões, inclusive. E aí, a viagem fica mais lenta, mais perigosa, as pessoas vão perdendo a paciência depois de 2 horas dirigindo, querem ultrapassam onde não pode, que é uma fila de caminhões, o cara fala, pô, eu vou ficar aqui atrás, tenta, arrisca, e de repente vem um veículo do outro lado. E não bastasse isso, você tem algumas estradas que são estaduais, não são BRs, são estaduais, conseguiram construir estradas sem acostamento, Danilo. Se o sujeito precisa trocar um pneu, ele não tem acostamento. Ele tem de levar o carro para o pasto ali do lado, né, antes da cerca, para trocar o pneu. Uma ponte em que só passa um veículo de cada vez. Então vem um de um lado, o outro do outro, você tem de esperar, né, ver quem vai ser gentil primeiro para deixar o outro passar a ponte. E isso com dinheiro público. E no caso da ponte entre Maranhão e Tocantins, você acabou de falar, a ponte estava em estado precário. Não cuidam, não zelam. O dinheiro público é entregue para o Estado exatamente para cuidar disso, inclusive. Você não pode ter uma ponte em condições precárias. Ali passa caminhão, passa ônibus, veículo pesado. A ponte tem de ter manutenção. Se não dá mais, que façam outra. E aí, cai a ponte, são 3 anos. Aí caminhão, ônibus, carro tem de dar uma volta de 200 quilômetros. A viagem fica muito mais cara. No caso do caminhão, o frete fica mais caro. Então, além muitas vezes há problema no veículo, o motorista é imprudente, tudo isso é verdade. Mas o Estado tem sua participação nesse número imenso de acidentes terrestres, porque não cuida da malha rodoviária, Danilo.